eu queria que você, por gentileza, abrisse a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do verso 1, meu irmão. Que diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 13, irmãos. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade, que há que possa ser perdoada. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante de um texto, irmãos, que eu considero ser o primeiro culto que a Bíblia revela. Eu penso que quando o homem caiu, quando houve a queda do ser humano, Deus, em maneira alguma, abandonou a raça humana. Mesmo o pecado dominando sobre a terra, eu vejo nas Escrituras um Deus zeloso, um Deus preocupado em restaurar aquela comunhão, aquele relacionamento que ele sempre teve com o homem. E Deus, irmãos, certamente, ele chamou Adão, Eva, Caim, Abel, e ali começou a discipulá-los. Mas pastor, isso não está na Bíblia? Está. Porque você vai ver Caim, Abel, indo à igreja, indo cultuar ao Senhor. Você vai ver dois crentes tendo horário marcado para cultuar a Deus. E nós, olhando aqui as Escrituras Sagradas, teve um que na hora do discipulado, ele entendeu bem quem era Deus. E eu lembro, irmãos, que na quinta-feira retrasada eu estive aqui ministrando, e Deus colocou no meu coração uma palavra, e é verdade, que nós não devemos só saber quem é Jesus. Nós não temos só que saber quem é Deus, nós temos também que entender quem é Deus. Ter o entendimento transformado por tua palavra. Porque é pelo conhecimento que o engano é retirado da nossa vida. É pelo conhecimento da palavra de Deus que o engano é desmascarado, que o pecado é desmascarado. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, que o Espírito Consolador, quando viesse, convenceria o pecador, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E eu penso que Deus, irmãos, chamou a humanidade e discipulou.
explicando para eles como eles deveriam proceder daquele momento em diante. Deus também falou de perdão, porque você vai ver esta palavra sendo pronunciada pela primeira vez na Bíblia, através da boca do próprio Caim. Diz no versículo 13: maior é a minha maldade do que a que possa ser perdoado. Logo, eu entendo que Deus ensinou a eles a respeito do perdão. Fala comigo, perdão. O nosso Deus é um Deus de princípios, irmãos. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus, ele não muda. Logo que Tiago, ele diz: olha, não erreis, amados irmãos, não erreis, porque em Deus não há mudanças e nem sombra de variações. E agora eu volto aqui para o culto. Agora se apresenta Abel, se apresenta Caim diante do Senhor. A Bíblia diz que Abel, ele compreendeu bem, entendeu bem quem era Deus. Mas como o Senhor sabe disso, pastor? Porque quem entende Deus, oferta o teu melhor. Quem entende o projeto de Deus, tem o cuidado sempre de chegar diante dele com uma oferta agradável. Quem entende o propósito de Deus, aleluia, tem todo o zelo, toda a preocupação, aleluia, quando sai da tua casa para vir para a igreja, já sai pensando: eu preciso mais uma vez agradar o meu Senhor, eu preciso dar o meu melhor para o meu Deus, eu preciso, aleluia, chamar a atenção do meu Senhor, aleluia. E nós vemos, irmãos, que Deus, ele atentou para Abel e consequentemente para a tua oferta. Eu comentei aqui uma vez pregando que o nosso Deus, irmãos, ele não muda, ele não muda. Tem pessoas, eu sei que tem, que elas pensam que Deus se agrada naquilo que ela tem, que o que ela tem é o suficiente para chamar a atenção de Deus. Isso é um auto-engano muito grande, irmãos, porque para Deus, o que você tem só tem valor mediante o que você é. Deixa eu repetir: para Deus, aquilo que você tem só tem valor mediante aquilo que você é. É o que você é que santifica o que você tem. É o que você é que valoriza o que você tem. Então Deus, irmãos, porque o que tem mais valor para Deus não são coisas, o que tem mais valor para Deus somos nós, aleluia. É por isso que nós cantamos de vez em quando: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então Deus olhou para Abel e logo recebeu a oferta dele. Mas para Caim, diz a Bíblia que Deus não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta. Por que eu falei que Deus é um Deus de princípios, irmãos? Desde sempre que Deus, ele nos chama. Desde sempre, Deus, ele tem trabalhado para poder purificar para si uma igreja. Desde sempre, Deus tem enviado o teu Filho amado, tem enviado o Espírito Santo para poder nos convencer de que nós somos um pecador e que nós precisamos ser redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Vê o que Deus faz com Caim. Deus, ele olha para Caim e fala: Caim, por que você está aborrecido? Por que você está zangado, Caim? Hein, Caim? Porque Caim, irmãos, ele sabendo que ia se apresentar diante de Deus, ele foi cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Sabe, irmãos, aquele crente que vem para a igreja, que sabe que ele vem para cultuar, mas ele não quer cultuar. Infelizmente, existem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja com a intenção errada. Às vezes vêm, aleluia, porque tem uma amizade na igreja, e tem uns que vêm até por causa de namorada, se você quer saber.
Tem outros que vêm por objetivos errados. E Caim, irmãos, quando ele soube que chegou o dia, a hora dele se apresentar diante de Deus, a Bíblia diz que ele pegou um fruto, está no singular, um fruto, e levou para Deus. Já Abel, ele separou todos os primogênitos, separou a gordura, porque ele sabia, ele entendia quem era o teu Senhor. Se alguém chegasse para ele e falou: Abel, por que esse zelo? Sabe qual seria a resposta dele? Eu estou fazendo o melhor, porque é para o meu Deus, e o meu Deus merece melhor. Quem entende que Deus merece o melhor, dá um glória a Deus, exalta o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E para Caim não atentou. E Caim, o semblante dele arreia. E Deus vira para ele e pergunta: o que houve, Caim? Por que descaiu o teu semblante? E agora Deus, irmãos, como um pai amado, como Ele sempre faz conosco, Ele dá para Caim a oportunidade de se redimir. Ele vira para Caim e faz uma proposta que Ele fez para mim e para você também. Ele diz assim: Caim, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Tudo que Deus quer do ser humano é que nós façamos o bem. Tudo que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos uma bênção. Amém, querido? Diga assim: o que Deus espera de mim é que eu seja uma bênção. O que Deus pediu a Caim foi tão somente: Caim, faça o bem. Caim, deixa o mal. Caim, esta é minha palavra, e eu, Senhor, não mudo. Para que você tenha um relacionamento comigo, Caim, o teu desejo, a tua mente, a tua vida tem que estar inclinada para o bem. Porque Deus, irmãos, desde o princípio, Ele nunca tolerou e Ele nunca vai tolerar pecado. Eu falei aqui na quinta-feira retrasada, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 16, Jesus, Ele advertindo aquele povo, tentando livrar eles da hipocrisia, porque no capítulo 16 de Mateus, a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, estavam ali tentando Jesus, estavam ali tentando fazer pergunta para eles, mas na verdade eles não queriam resposta. Tanto que Jesus falou: não vou dar sinal nenhum a vocês, senão o sinal do profeta Jonas. E eu comentei algo aqui, e é verdade, irmãos, que não adianta você querer convencer aquelas pessoas que não querem ser convencidas. Não adianta você querer ensinar para aquelas pessoas que não querem aprender. Porque Jesus encontrou esse povo na época, e Deus também bate de frente de Caim e fala para ele: Caim, vai e faz o bem. Mas sabe qual foi a opção de Caim, meu irmão? Caim optou em desprezar a palavra de Deus. Caim optou em desprezar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, em Provérbios, que quem despreza a palavra de Deus perecerá. Quem despreza os conselhos do Senhor perecerá. Caim saiu da presença de Deus. Eu posso aqui conjecturar, tipo assim, quem ele pensa que é. E Caim agora, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, Caim resolve dar ouvido ao seu eu. Caim, ao invés de aceitar a proposta de Deus, Caim resolve aceitar os conselhos do teu coração. E ele olha para um lado, olha para o outro, e tem uma ideia maligna. Porque se eu rejeito o conselho de Deus, se eu não sigo os trâmites de Deus, se eu não aceito o perdão de Deus,
os conselhos dele para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o caminho do Senhor, ele é perfeito, Salmo 18, versículo 30. A palavra de Deus, ela é provada, escudo é para os que confiam nela. A Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia nos dá conselhos dizendo: deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja ao teu coração. Aleluia, espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tem gente, pastores, igreja, que escuta isso, mas ainda prefere dar ouvido à palavra que sai do teu coração. Jeremias, no capítulo 17, ele olhando para Judá, o Espírito Santo de Deus usa ele dizendo: olha, os pecados de Judá, está escrito lá com ponteiro, bem fixa, porque Judá se desviou do Senhor, Judá ele desprezou os conselhos do Senhor. Essa foi a vida de Jerusalém, desprezar a palavra do Senhor. Porque pior do que não conhecer, filho, é a gente conhecer e desprezar a palavra do Senhor. Foi o que Caim fez. Caim sabia a vontade de Deus. Caim ouviu os conselhos do Senhor, mas ele preferiu desprezar o perdão de Deus. Ele preferiu desprezar os conselhos do Senhor. Crentes se perdem pelo caminho quando ele começa a ouvir a voz do teu coração e despreza a palavra do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez: crentes que se perdem pelo caminho é aquele que despreza os conselhos do Senhor e começa a seguir atrás dos conselhos do teu coração. É por isso que Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim: olha, maldito o homem que confia no homem, que faz da tua carne o teu braço e aparta o teu coração do Senhor. A Bíblia chama esse de maldito, porque será como a tamargueira no deserto. Sabe o que é isso? Com a palavra será, está apontando para um futuro determinado. Se você confiar no teu braço, se você apartar o teu coração do Senhor, diz as Escrituras Sagradas, o teu futuro será desastroso. E ele continua dizendo: mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Porque a história desse vai ser diferente. O será desse vai ser de vitória, vai ser de conquista. E ele vai descendo, chega no verso 9, ele diz: olha, porque enganoso é o coração. Enganoso é a nossa natureza humana. Enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o teu coração, meu irmão? Quem conhece você? Quantos equívocos nós já cometemos? Quantas escolhas erradas nós já fizemos na vida? Hein? Quantos enganos? Quantas vezes a gente teve que parar em frente a alguém e falou: caramba, errei, estava equivocado. Mas no ato da escolha, da decisão, o nosso coração falava para a gente: você está certo. Pode bater o martelo que você está certo. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente abre as Escrituras e ela diz: se alguém diz
que não comete pecado, a Bíblia chama de mentiroso, irmãos, porque nós ainda estamos num corpo pecaminoso, nós ainda estamos vivendo num mundo de pecado, aleluia. Daqui a pouco a última trombeta vai tocar, Deus vai nos dar um corpo incorruptível, transformado, e nunca mais, irmão, para todo sempre, o pecado terá mais domínio sobre a nossa vida. Mas por enquanto, a palavra bíblica para nós é: vigia, tenha cuidado. Aquele que cuida está em pé. Olha, cuidado, cuidado. Isso está falando de vigilância, irmãos. Vigilância. O que Deus faz com Caim aqui é denunciar o pecado dele. Vai dizer que isso não aconteceu contigo, porque comigo aconteceu. O que o Espírito Santo de Deus faz é denunciar o pecado, porque o pecado, ele é traiçoeiro, ele não dói, ele corrói. O pecado, ele não machuca, ele destrói. Porque aquilo que dói a gente resolve logo, né? Mas pecado não dói, filho. Pecado não dói. É por isso que a gente deixa ir passando, olha. Vai empurrando com a barriga. Mas só que um dia a conta chega. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus, ele denuncia Caim: as tuas obras são más, Caim. As suas obras, Caim, precisam ser mudadas. E não adianta, Caim, porque eu, Deus, não mudo. Se você quiser receber a minha aceitação, você tem que mudar. Você tem que entrar no caminho. Você tem que aceitar a minha correção. Senão, Caim, não tem negócio. Porque com Deus não tem negócio. Até porque, como eu já falei aqui, passarão céus e terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Repita comigo, fala, por favor, fala: Deus não muda. Um dos atributos do Senhor é a imutabilidade, filho. Ele não muda. Por ninguém, por nada, nem pelo teu filho segundo o teu coração. Pecou, paga o preço. Porque Deus, ele não tolera pecado de ninguém. De ninguém. É por isso que a gente vem à igreja, e o Espírito Santo de Deus, ele fala à igreja com 3 finalidades: para poder exortar, e ele nos exorta por amor, ele nos corrige para não sermos condenados com o mundo, porque no céu não entra pecado. Ele fala à igreja para nos consolar também. Quantas vezes a gente chega aqui cheio de problemas, angustiados, perplexo, hein? Aí o Espírito Santo de Deus sabe da tua situação e consola o teu coração. Ele fala à igreja para poder edificar a tua igreja. A denúncia de Deus não é para matar. A denúncia de Deus é para perdoar e salvar. A denúncia de Deus é para perdoar e nos salvar. A gente está vivenciando um momento muito difícil da igreja na terra, irmãos. Muito difícil. Como eu estava falando, eu comentei aqui semana retrasada, Jesus, ele tentando privar os seus discípulos dos caminhos tortuosos que os saduceus, que os fariseus, que os religiosos da época entraram, pelo caminho da hipocrisia. Irmãos, eu penso profundamente
que Deus no Antigo Testamento ele teve muito trabalho com o teu povo, mas teve trabalho com a idolatria, sim ou não? Era idolatria. Mas só que o profeta disse: essa idolatria, ela vai ficar toda no cativeiro, e ficou. 70 anos no cativeiro, voltou todo mundo crente, voltou todo mundo, olha, Neemias, Esdras, hein? Os profetas, tudo dizendo: pecado aqui, nunca mais. Porque nós não queremos mais cativeiro, nós não queremos mais ser cativos do pecado, nós não queremos mais ser escravizados pelo pecado. E a igreja do Senhor, irmãos, lavada e remida pelo teu sangue, ela deve a todo tempo estar dizendo: pecado aqui, não. Não. Mas aí chega Jesus. Jesus chega, envia João Batista. João Batista chega pregando: arrependei-vos e convertei-vos. E esses mesmos religiosos vinham ter com João Batista, ouvia a verdade, mas o coração deles estava endurecido, irmãos, endurecidos. O orgulho tinha tomado conta, aleluia, e coração endurecido, filho, é síndrome de Caim, filho, que ouve a verdade, mas rejeita a verdade, ouve conselho, mas despreza os conselhos, e com esses Deus não tem compromisso, não tem. E Jesus agora chega. Idolatria ele não acha, mas ele encontrou uma coisa pior do que a idolatria: a hipocrisia. Foi ou não foi? Ele encontrou uma coisa pior do que a idolatria. A idolatria é abominável aos olhos do Senhor, mas a hipocrisia, filho, a falsidade. Hipocrisia, pessoas que diziam ser santas e mandando matar ele. Pessoas que diziam ser justas, mas o comportamento deles falava o contrário. Pessoas que o próprio Cristo chamava eles de sepulcros caiados, de falsos, de raça de víboras. Aleluia, aleluia, raça de víboras. Que nós somos filhos de Abraão é nada. Porque pessoas que ouvem, escutam a palavra de Deus, mas desprezam a palavra de Deus. Oséias, Isaías, os profetas já falavam isto: o meu povo será levado cativo, porque lhe faltou conhecimento. Oséias fala isso: como vocês desprezaram o conhecimento, o Senhor também irá desprezar vocês. Porque, irmãos, como eu já falei aqui, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que aquele que conhece, despreza a palavra de Deus. Seria melhor se ele não tivesse conhecido o Evangelho, do que conhecer, saber da vontade de Deus e desprezar. E é por isso que Deus me deu, na semana retrasada, em Mateus capítulo 16, quando, no versículo 24, quando Jesus diz: qualquer que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Deixa eu repetir, meu irmão. Qualquer que quiser. Primeiro você tem que querer. Porque quando você quer, você faz tudo direitinho. Quando você quer, quando alguém quer fazer alguma coisa, vai pelo trâmite certo. E evangelho, irmãos, não é na força, não é na marra. Evangelho é conquista, é o Espírito Santo de Deus nos conquistando, nos convencendo. E Jesus fala: qualquer que quiser vir após mim. Porque se alguém não quiser, ela vai renunciar.
Ó, se alguém não quiser, ela vai carregar a tua cruz? É claro que não. É por isso que evangelho, irmãos, é convencimento. Evangelho é convencimento. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. E Deus usa pregadores, Deus usa levitas, Deus usa músicos, Deus usa a tua igreja na face da terra dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, aleluia, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. E evangelho é exatamente isso, irmão, renúncia. Sabe o que Deus estava propondo a Caim? Caim, renuncia essa tua maneira de pensar e aceite aquela que Deus quer para você. Eu lembro que eu falei aqui, irmãos, que a nossa renúncia, ela tem que valer a pena, aleluia. Eu troquei o mundo pecador, eu troquei a noitada pelo amor que Cristo teve por mim. Quer saber, meu irmão? Está valendo muito a pena, até porque Deus salvou minha família, Deus tem salvado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem perdoado os meus pecados. E acredite, igreja, uma coisa que você já sabe: renunciar para Deus é levar vantagem em tudo. Aleluia, aleluia. O que Deus propôs para a gente: largue o mal e se apegue ao bem. A proposta de Deus sempre foi essa: abandone o pecado e seja uma nova criatura. Oh glória, oh glória. E Deus, a cada dia, irmãos, Ele vai nos lapidando. A cada dia Ele vai trabalhando no nosso coração, porque o pecado ainda está por aí, aleluia. Por isso que João falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não faça que nem Caim, não. Se pecar, corre aos pés do Senhor, que está de braços abertos, dizendo: eu te perdoo, eu te curo, eu te saro, aleluia. Eu escrevo uma nova história para você, eu mudo a tua história, aleluia. Mas acontece uma coisa, irmãos: o que dominou o coração do Caim foi o orgulho, aleluia. E eu não quero acreditar, irmãos, a gente rejeita acreditar que existe crente orgulhoso dentro de igreja, aleluia, até porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes de coração e abate a qualquer exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. E esse é o princípio do Senhor, meu irmão. Quer vitória? Desça. Quer vitória? Se humilhe aos pés do Senhor. Você quer uma afinidade com Deus? Desça aos pés do Senhor, que está sempre pronto a perdoar. Irmãos, eu termino esta palavra ainda voltando no Novo Testamento, no capítulo 10 de Lucas. Teve 2 doutores da lei questionando a Jesus. E o questionamento desses doutores da lei foi o seguinte: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus usa a própria lei para falar com eles. Jesus fala: o que está escrito? Como você lê? Ou melhor, como você interpreta? E não é que ele falou certinho: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus falou para ele? Faça isso e viva. Ou melhor, ame e viva. Mas a Bíblia diz que ele, tentando se justificar, disse: mas quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus diz: olha, descendo um homem, surraram ele, deixaram ele meio morto.
Na ocasião passou um sacerdote. O sacerdote sabia o que devia fazer? Sim ou não, igreja? Sim. Mas ele fez? Não. Sei o que devo fazer, mas não faço. Sei o que Deus espera de mim, mas eu não faço. Isso é um perigo grande, igreja. Eu já aprendi com Cristo na escola dominical, no discipulado, já aprendi lá na minha igreja, todos os cultos de doutrina, que a melhor coisa que eu faço é aprender com Cristo e colocar a palavra dele em prática. Porque é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, que evangelho não é faz de conta. Evangelho é prática. A igreja só prova a tua fé em Deus quando ela pratica. Eu falei um verso aqui, Salmo 18, verso 30, que o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus ela é provada, escudo é para os que confiam nela. Onde é que a palavra de Deus é provada? Aqui, ó, dentro da gente. Deus, ele primeiro nos ensina, e depois ele vem com a aprovação. E eu lembro que eu falei aqui, e é verdade, que provação nada mais é do que a oportunidade que Deus nos dá de colocar a palavra dele em prática. É por isso que nós somos provados. Porque a aprovação, ela causa às vezes descontentamento, senão não é aprovação. A aprovação de Deus, de vez em quando, deixa a gente com raiva, senão não é aprovação. Quando prepara um momento para a gente, ele não avisa o que vai ser, como vai ser, de que jeito vai ser, que hora vai ser. Ele manda na hora. E naquele momento, duas coisas vão acontecer. Ou eu vou ser reprovado por Deus, ou Deus vai se agradar de mim, porque eu coloquei a palavra dele em prática. Em seguida passa o levita, que fez a mesma coisa, passou de largo. Depois desceu um samaritano, parou e cuidou daquele homem. Eu, quando leio esse texto, eu lembro muito que o pastor Ricardo fala aqui, que amar é o que você faz. Amar é o que a gente faz. E se a igreja, se toda a igreja compreendesse isto, não vai ser exagero nenhum que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui. Se a igreja compreendesse o princípio do Evangelho de Deus, que é amar o teu próximo, não haveria nem fome na face da terra, sabia disso? A igreja de Cristo tem força e condição de suprir a fome na face da terra. Eu vou repetir mais uma vez, a igreja de Cristo tem condição de acabar com a fome na terra. Na terra, tem. E como tem? E como tem? E aquele samaritano vai e ajuda. Eu termino. E Jesus vira para ele e falou: mas quem foi o próximo desse homem que estava caído? E o doutor da lei respondeu: foi o samaritano que usou de misericórdia para com ele. E Jesus repete mais uma vez: faça a mesma coisa e viva. Ame e viva. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. A essência que exala de Deus é o amor. O alicerce da igreja bendita do Senhor é o amor. O mandamento que o próprio Jesus nos deixou é: amai-vos uns aos outros. Mas só o nosso próximo, não, qualquer um. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, filho. É por isso que ele já falou lá: olha, orai,
pelo que vos caluniam. Abençoai quem vos amaldiçoa, não amaldiçoeis. Ore por eles, abençoe a vida deles. Não, o homem carnal não entende isso. O espiritual entende bem tudo. E não despreza o ensino do Senhor. Irmãos, eu trabalho, a igreja sabe disso, com pessoas que vivem em situação de rua. Eu trabalho com pessoas viciadas em drogas, em alcoolismo. E eu sei bem que cada um deles que chega lá, pastor Rafael, são pessoas que estavam jogadas à margem da sociedade, desacreditadas. E eu sei bem que se eu deixar alguma coisa de valor perto deles, está arriscado sumir, porque eu sei quem eles são. Eles são uma pessoa que chega lá pedindo socorro, mas o caráter deles ainda está doentio. Os costumes do mundo ainda estão fortes neles. E logo eu sei que eles são dissimuladores. Se tiver de mentir, eles vão mentir. Se tiver de fazer alguma coisa para poder levar vantagem, eles vão fazer. Mas eu sei quem eles são, porque eu trabalho com eles. Se eles mentirem para mim não vai ser novidade. E eu lembro que o pastor Ricardo, uma vez, lá na casa da irmã Fernanda, minha sobrinha, ele falou: pastor, o senhor deve ter um trabalhão com aqueles moços. Eu falei: eu não, quem tem que trabalhar é o senhor. Porque eu sei quem eles são. Eu sei que eles podem mentir para mim. Ele falou: mas eu falei: é. Porque a coisa, eu também sou pastor já há alguns anos. Que a coisa mais complicada é você ver crentes dissimulando. É o Senhor ter trabalho com pessoas que deveria estar somando. É o Senhor, deve ser uma tristeza muito grande. Aquelas pessoas que nem Jonas, né? Eu vi isso na internet e eu achei legal. Deus tinha um problema, que era Nínive. Aí vai e chama Jonas. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis. E agora Deus não tem um problema, agora tem dois. Aquele que Deus chamou para ser uma solução, passa a ser um problema. Igreja não pode ser problema. Igreja tem que ser solução. Nós temos que ser bênção na vida do pastor. Nós temos que ser bênção na vida do ministério da igreja. Nós temos que ser bênção para a nossa vizinhança. Nós temos que amá-los, irmãos. Aleluia, Deus nos chamou para sermos uma bênção. Aleluia, temos problemas, temos, mas a Bíblia ensina, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia também diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas, meu irmão. A Bíblia diz: o justo clama e o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Vamos confiar no Senhor, aleluia. Vamos crer na tua palavra mais. Vamos pautar a nossa vida mais ainda naquilo que Deus tem nos ensinado todo dia, que é amar, que é perdoar, que é viver uma vida reta, justa, abençoada na presença de Deus. Que Deus vos abençoe, igreja. Ame e viva com Cristo eternamente, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. E mais uma vez, obrigado, pastor.